Olá, bem-vindos ao canal de estudos para Enem, vestibular, concursos públicos e processos seletivos. Aula 7, redação, coesão textual, parte 3. Vamos ver nesta aula os mecanismos de coesão textual, que são as conjunções, mais especificamente as conjunções subordinativas. As conjunções causais, concessivas, condicionais, finais, temporais, comparativas, consecutivas, conformativas e proporcionais introduzem orações adverbiais que trazem circunstâncias relativas à oração principal. Quer dizer, trazem ideias que estão ao redor ou particularizam a ideia principal. São importantes instrumentos articuladores das ideias para tornar os textos mais claros e convincentes para os leitores. Acompanhe a leitura do texto dado para compreender o uso das conjunções subordinativas. Embora a situação econômica do Brasil esteja ruim, devemos continuar animados. Quando estamos em tempos de crise, temos de reavaliar nossas estratégias para que consigamos vencer as dificuldades. Segundo afirmam os especialistas, se todos ficarmos desanimados, a situação irá piorar à medida que deixarmos de produzir. Já que outras economias continuam crescendo, é possível que as empresas nacionais encontrem consumidores em outros mercados. A globalização é um fenômeno tão presente hoje que permite ampliarmos nossas perspectivas para além das nossas fronteiras, como fazem outros povos. Vamos analisar agora, período a período desse texto, estudando as articulações estabelecidas pelas conjunções subordinativas. Veja o primeiro período. Embora a situação econômica do Brasil esteja ruim, devemos continuar animados. Temos uma conjunção concessiva, embora. Essa conjunção introduz um fato subordinado e contrário ao da ação principal de uma oração, mas incapaz de impedir que tal ação venha a ocorrer. Desse modo, perceba que na oração principal, o fato de que devemos continuar animados é contrário a um outro fato, a situação econômica do Brasil estar ruim. Só que essa contrariedade não é suficiente para abater o ânimo. Devemos continuar animados. Isso é o que caracteriza a ideia da concessiva. Vamos agora ao segundo período. Quando estamos em tempos de crise, temos de reavaliar nossas estratégias para que consigamos vencer as dificuldades. Pelo esquema, você pode perceber que a oração principal, temos de reavaliar nossas estratégias, está conectada a outra que se inicia por uma conjunção que expressa uma circunstância de tempo. Quando estamos em tempos de crise. Nesse mesmo período, a mesma oração principal, temos de reavaliar nossas estratégias, está conectada a outra, agora por meio de uma conjunção que introduz a ideia de finalidade, isto é, objetivo ou culminância de um processo. Para quê? Para que consigamos vencer nossas dificuldades. Vamos ao próximo período. Segundo afirmam os especialistas, se todos ficarmos desanimados, a situação irá piorar à medida que deixarmos de produzir. Pelo esquema, você pode perceber que temos uma oração principal. A situação poderá piorar, articulada a outra por uma conjunção que introduz a ideia de conformidade, de acordo com a asserção da oração principal, segundo afirmam os especialistas. Por isso, essa conjunção é denominada conformativa. Temos também outra oração articulada por uma conjunção que introduz a ideia de condição, que quer dizer que na oração que ela introduz, temos uma hipótese ou uma condição necessária para que se cumpra a asserção da oração principal. A situação irá piorar na hipótese de todos ficarmos desanimados. Temos ainda outra oração articulada principal que é introduzida por um sintagma conjuncional, por uma locução, ou seja, por um conjunto de palavras que equivale a uma conjunção proporcional, à medida que essa locução inicia uma oração subordinada que refere um fato que irá ocorrer
concomitantemente ao fato da oração principal, ao mesmo tempo que ocorre o fato da oração principal. Vale dizer, a situação irá piorar à proporção que deixarmos de produzir. No período seguinte temos: já que outras economias continuam crescendo, é possível que as empresas nacionais encontrem consumidores em outros mercados. Pelo esquema apresentado, você pode ver que temos uma oração principal. É possível que as empresas nacionais encontrem consumidores em outros mercados. Conectada à outra oração, as outras economias continuam crescendo por uma locução causal, já que isso significa que a causa de as empresas nacionais poderem encontrar consumidores em outros mercados é o fato de as outras economias continuarem crescendo. No próximo período, temos: a globalização é um fenômeno tão presente hoje que permite ampliarmos nossas perspectivas para além das nossas fronteiras, como fazem outros povos. Acompanhe pelo esquema que temos a ideia principal, a presença marcante da globalização na atualidade, articulada à ampliação das nossas perspectivas para além das nossas fronteiras. Essa capacidade de ampliação das perspectivas é consequência da presença marcante da globalização. Temos, então, uma locução tão que, responsável por uma articulação consecutiva. Em seguida, temos uma conjunção comparativa, como que estabelece uma relação de semelhança entre o que podemos fazer, ampliarmos nossas perspectivas para além das nossas fronteiras, e o que fazem outros povos. Está implícito que falamos dos países que exportam suas mercadorias e serviços. Veja que poderíamos apresentar as mesmas ideias da seguinte maneira: a situação econômica do Brasil está ruim. Devemos continuar animados. A crise nos obriga a reavaliar nossas estratégias. Conseguiremos vencer as dificuldades? Os especialistas dizem que o desânimo irá piorar a situação. Deixaremos de produzir. As outras economias continuam crescendo. As empresas podem encontrar consumidores em outros mercados. A globalização é um fenômeno muito presente hoje. Ela permite ampliarmos nossas perspectivas para além das nossas fronteiras. Outros povos fazem isso. Veja que, neste caso, você estaria apresentando as mesmas ideias sem os conectivos que apresentamos. Em determinados momentos, o seu texto fica contraditório, como no caso: a situação econômica do Brasil está ruim. Devemos continuar animados. Veja que essas ideias, se não forem conectadas pela conjunção adequada, tornam-se contraditórias. Na maior parte do texto, temos uma estrutura telegráfica. Isso significa que o produtor desse texto não tem maturidade suficiente para utilizar os mecanismos de coesão adequados, notadamente as conjunções subordinativas. Há várias formas de se articular as orações dentro do período. A forma como você vai fazer isso depende do efeito de sentido que quer produzir. Embora a situação econômica do Brasil esteja ruim, devemos continuar animados. Ainda que a situação econômica do Brasil esteja ruim, devemos continuar animados. Veja que nestes dois casos utilizamos a oração principal no final do período. Nesse caso, precisamos utilizar a vírgula. Devemos continuar animados, embora a situação econômica do Brasil esteja ruim. Devemos continuar animados, ainda que a situação econômica do Brasil esteja ruim. No segundo caso, enfatizamos a necessidade de continuar animados. Neste caso, não precisamos utilizar a vírgula. Veja outros exemplos. Quando estamos em tempos de crise, temos de reavaliar nossas estratégias para que consigamos vencer as dificuldades. Temos de reavaliar nossas estratégias quando estamos em tempos de crise para que consigamos vencer as dificuldades. A fim de que consigamos vencer as dificuldades, temos de reavaliar nossas estratégias quando estamos em tempos de crise. A fim de que consigamos vencer as dificuldades, quando estamos em tempos de crise,
temos de reavaliar nossas estratégias. No primeiro caso, enfatizamos o tempo. No segundo caso, enfatizamos a necessidade, o que achamos que temos de fazer. No terceiro caso, enfatizamos a ideia de finalidade, assim como no quarto caso. Além disso, a oração temporal pode ser deslocada para enfatizarmos quando temos de fazer isso. Segundo afirmam os especialistas, se todos ficarmos desanimados, a situação irá piorar à medida que deixarmos de produzir. Conforme afirmam os especialistas, caso todos fiquemos desanimados, a situação irá piorar à proporção que deixarmos de produzir. Como afirmam os especialistas, desde que todos fiquemos desanimados, a situação irá piorar ao passo que deixarmos de produzir. Veja que, em alguns casos, se eu mudar a locução conjuntiva, eu preciso também alterar o tempo verbal. Caso todos fiquemos, desde que todos fiquemos, se todos ficarmos. Já que outras economias continuam crescendo, é possível que as empresas encontrem consumidores em outros mercados. Uma vez que outras economias continuam crescendo, é possível que as empresas encontrem consumidores em outros mercados. Como outras economias continuam crescendo, é possível que as empresas encontrem consumidores em outros mercados. Veja que já havíamos utilizado como para introduzir a ideia de comparação. Agora estamos utilizando a conjunção para introduzir a ideia de causa. Sendo assim, não basta decorar uma lista das conjunções com seus respectivos significados. Você deverá analisar o sentido que assume cada conjunção no texto de acordo com o contexto. Veja agora mais alguns exemplos da utilização das consecutivas e das comparativas. A globalização é um fenômeno tão presente hoje que permite ampliarmos nossas perspectivas para além das nossas fronteiras, como fazem outros povos. A globalização é um fenômeno presente hoje de tal modo que permite ampliarmos nossas perspectivas para além das nossas fronteiras, assim como fazem outros povos. Espero que você tenha entendido a importância dos mecanismos de coesão para a manutenção da textualidade. Tanto os mecanismos de coesão por substituição quanto os de progressão estudados conferem ao seu texto um maior poder argumentativo, uma clareza, uma lógica e, portanto, uma maior facilidade de compreensão por parte do leitor. Gostou? Então acompanhe as próximas aulas. Até lá, um abraço.